O evangelista Lucas, capítulo 22, verso 19, resume parte da celebração da primeira ceia de Jesus assim: e pegando um pão, tendo dado graças, Jesus o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Este isto é tem sido um campo de discordância entre os cristãos. A maioria dos cristãos, do ponto de vista quantitativo, inclusive os católicos romanos, bem como, de certo modo, os católicos ortodoxos, a maioria, pois, dos cristãos entende que há uma transformação deste pão em corpo de Jesus. Porque nós temos esse demonstrativo isto e o verbo é, verbo ser, é. Em certo sentido, irmãos e irmãs, nós não temos como fugir à interpretação majoritária no cristianismo. Porque o que está dito é, isto é. Nós, batistas, e uma outra tradição cristã, entendemos que isto é, que o verbo ser é, aí, tomado como simboliza, representa. Essa é a teologia tradicional batista, enquanto que a teologia tradicional católico-romana especificamente entende que não há um simbolismo, uma representação, mas há uma transformação, vez que inclusive o termo empregado na teologia católico-romana é transubstanciação, ou seja, a substância se altera, se transforma em outra. O produto físico-químico, o objeto físico-químico vira um outro objeto, o corpo de Cristo. Nesse contexto, inclusive, se celebra o Corpus Christi, quando, ao participar, segundo a tradição católica, de uma cerimônia de participação na ceia do Senhor, ou Eucaristia, no termo católico, houve um milagre e aquele pão se transformou em, de fato, um corpo, aquele vinho se transformou em sangue, especificamente, nesse caso, em sangue. Nós todos concordamos que, para entender um texto bíblico, nós temos que ir ao momento em que o evento se deu, em que a fala foi proferida. Então, acho que isso faz uma grande diferença nesse entendimento. Eu quero lhes convidar, então, a um exercício. Todos nós, quando pensamos na ceia do Senhor, nós pensamos no magnífico quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Linda, porém não tem nada a ver com a realidade. Por que não tem nada a ver com a realidade? Porque no primeiro século da era cristã não existia aquele tipo de mesa. As mesas não tinham aquela altura. Na verdade, se lembram de quando uma mulher ungiu os pés de Jesus? Algumas vezes já falei isso daqui. A mesa tinha no máximo 20 centímetros e ficava no chão. Seria algo como a nossa mesa de centro hoje, para enfeitar e se colocar ali alguma coisa baixinha. Não dá para comer ali, no máximo um canapé que você vai lá e faz isso. Mas comer ali não dá. Eu tive essa experiência dramática, para mim dramática, embora alguns tenham morrido de rir,
quando na viagem à China, nós estivemos num restaurante tibetano, perto do Tibete, e aí nós fomos nos servir na hora do almoço. Eu estou com fome até hoje, porque caiu tudo no chão. Porque eu estava sentado numa cadeira tradicional, uma altura normal, e a comida a 80 centímetros abaixo de mim. E aí eu ia comer, no caminho até a boca, alguma coisa acontecia. Era difícil, mas que era quase que uma peça por peça diferente o cardápio chinês. Então vamos nos lembrar que Jesus está celebrando a ceia do Senhor, não numa mesa de 80 centímetros, mas numa mesa de 20, no máximo, centímetros, em que as pessoas ficavam inclinadas ou reclinadas em direção à comida, os pés para trás, ou lateralmente assim, ou para trás. Por essa razão, aquela mulher veio e ungiu os pés de Jesus. É o que estava mais perto, mais disponível para ela. Se estivesse numa mesa, ela ungiria a cabeça de Jesus, mas ela ungiu os pés, as pernas de Jesus, digamos assim. Quando então Jesus encerra aquele ciclo chamada Páscoa e começa uma nova celebração, Eucaristia, ou ceia do Senhor, ele pega o pão, claro, não foi o que está nesse kit aqui, foi, isso aqui acho que é de verdade esse pão, hein? Estou achando, quase este, só que achatado, né? Aquele pão que a gente chama de sírio, mas que na verdade é de todo o Oriente Médio Árabe, e cada um pegava o seu pedaço. Perto do almoço, um pão de verdade assim, sei lá se é de verdade, está parecendo, eu acho que é de verdade esse pão. Eu sempre achei que não fosse de verdade, agora estou preocupado. Jesus então pega esse pão achatado e passa de um em um. Eles estão todos num círculo em torno da mesinha de centro. Ele então levanta o pão achatado, pão árabe, como diríamos, e dá graças a Deus e diz: esse é o ponto importante para entendermos o significado do isto. Isto é o meu corpo. Como é que os discípulos viram esta palavra, escutaram esta palavra? Como isto é o meu corpo, se eu estou vivo aqui, levantando a mão com o corpo na minha mão? Portanto, a ideia tradicional, majoritária no cristianismo, de que há uma transformação, não tem nada a ver com aquela experiência. Isto é o meu corpo, quer dizer, pela imaginação, veja o que vai acontecer. Eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz, e aqui está o corpo que vai ser oferecido na cruz. Pão dado em favor de vocês. Irmãos, o meu projeto em nossas próximas celebrações, hoje estou apenas introduzindo, é tratar deste assunto. Eu chamei de o cardápio da ceia do Senhor. E o primeiro é o pão. Então, durante alguns domingos, eu vou falar do significado do pão na ceia do Senhor. Penso que isso é valioso pelo seguinte: de quantas ceias do Senhor você já participou? Você não sabe. Pastor Dinê aqui, 40 anos de pastorado ou mais, quantas ceias já celebrou? Muito mais do que eu. Embora o pastor de Itacuruçá, acho que ganhe de todo mundo, porque aqui são 3 ceias, eram 4, 3 ceias por mês. Geralmente as igrejas fazem de 3 em 3 meses ou uma vez por mês. Afora esse elemento aqui histórico, pouco relevante, a gente não se lembra. E talvez também a gente tenha uma outra dificuldade. É sempre igual.
Como é que eu tiro algum proveito para mim dessa celebração? Então, meu propósito é ajudar que entendamos o que é que isso significa. E a primeira coisa, portanto, é falar do pão. Por isso eu comecei colocando cada um de nós no cenário da celebração, o cenário de Jesus levantando o pão, dizendo aos seus discípulos: isto era uma porção de pão, isto é o meu corpo. Mas também coloquei, recordei o cenário em que nós vivemos. No cenário em que nós vivemos, a maioria das pessoas acredita que quando este pão é consagrado pelo sacerdote, ele deixa de ser pão. Dou um exemplo. Se você nasceu numa igreja batista, vivenciou isso. Acabou a ceia, a celebração da ceia, as crianças, certamente Adriano fez isso, o pai dele era pastor, mas ele fez isso, ia para o lugar onde os diáconos preparavam o pão para comer um pedacinho do pão. Sim ou não, Adriano? E aí levava aquela bronca. Ou não, depende, seu pai era um cara muito antenado, da sua mãe também, mas isso é o normal. Por que a criança, então, depois que acabou a ceia, não pode pegar os elementos? Se o pão é pão, é porque o pão não é pão. Agora que foi abençoado, não é mais pão. Então a criança não pode pegar naqueles elementos. Só para a gente entender um pouquinho, também em nossa eclesiologia, nossa doutrina batista, corretíssima, nós dizemos que a ceia do Senhor é só para os batizados. Eu me lembro que uma vez aqui, eu mandei chamar as crianças para participar da ceia. Foi uma alegria generalizada e uma revolta também generalizada. Até os pais se queixaram de mim, porque no fundo o nosso extrato cultural é um extrato de uma perspectiva, no fundo, transubstancialista. Até usam alguns a expressão santa ceia, isto é, sagrada ceia, como se a sacralidade dela estivesse nos elementos. Nós entendemos que não estão nos elementos, mas estão nas mensagens que a ceia nos traz. E é por isso que o primeiro elemento que estou a considerar é, portanto, a do pão, e entendermos o que significa o pão. Quando Jesus disse: eu sou o pão, isto é o pão, este pão sou eu, o que ele está dizendo? Então eu estou começando hoje uma série só no contexto da ceia do Senhor, em que vamos meditar e refletir um pouquinho sobre isto. Quero dizer apenas duas coisas hoje. A primeira coisa que quero dizer é que a ceia do Senhor substituiu a Páscoa dos judeus. Vamos recordar então a celebração da Páscoa, Êxodo capítulo 12, vou ler alguns versículos apenas. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o mês principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, podendo ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue, o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Nós conhecemos o resto da história, porque o anjo veio para libertar o povo hebreu, e essa marca de sangue nas portas indicava que aquela família precisava ser preservada. A Páscoa é sempre no judaísmo uma celebração nas casas, uma celebração das famílias. Até hoje é assim entre os judeus. Quando Jesus celebra aquela última Páscoa dele, primeira ceia nossa, ele celebra com a sua família espiritual, os seus discípulos, já que estavam em Jerusalém e os seus familiares estavam na Galileia.
mas ele considerava Pedro, João e os demais apóstolos como sendo a sua família espiritual. Por isso há essa menção, há essa vinculação. O texto então prossegue nesta dimensão, e eu leio ainda verso 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Aí vem as instruções a este respeito, e o verso 27 diz que então o povo se inclinou e adorou, fazendo exatamente como Deus tinha ordenado através de Moisés e Arão, como está no verso 28. Jesus transformou o sentido da Páscoa e aboliu a Páscoa. Você dirá, mas a Bíblia diz, está nesse texto aqui mesmo que eu pulei, que Deus diz: isso será mandamento perpétuo, isto é, permanente para vocês. Sim, para vocês judeus. Jesus celebrou a última para dizer: agora vocês não celebram mais, a partir de agora vocês celebrem a ceia do Senhor. A Páscoa tinha o cabrito, as ervas amargas e com o tempo também legumes, era um jantar. A tradição foi acrescentando esses elementos e Jesus fez exatamente isso. Quando ele chamou os discípulos para celebrarem, para preparar os elementos da Páscoa, não era pão e vinho, era o cordeiro, eram as ervas e eram outros alimentos, legumes utilizados, porque era um pão, claro, um jantar. Agora Jesus disse: olha, quando vocês se reunirem, peguem o pão, peguem o vinho, são esses dois elementos, só esses dois elementos, quando na Páscoa eram outros elementos além desses dois elementos. Portanto, quando a Páscoa acaba, Jesus a celebra com os seus discípulos, ele introduz uma nova celebração, ele introduz a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, ou que nome nós queiramos dar como comunhão. Os nomes não são tão importantes, todos estão na própria palavra de Deus. Nós, cristãos, não temos que celebrar a Páscoa. Nós, cristãos, não temos que celebrar nenhuma festa dos judeus. Nós não somos judeus. Nós não esperamos pelo Messias. Ele já veio. Agora aguardamos o seu retorno, mas não a sua vinda. É importante marcar essa distinção. A segunda coisa que quero dizer hoje, e vou então parar, é que nós encontramos uma importante informação no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Porque assim como Jesus transformou a Páscoa em ceia, os cristãos transformaram o sábado em domingo. Atos 20, verso 7. Lerei. No primeiro dia da semana, no nosso calendário, domingo, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Essa expressão, partir o pão, é uma expressão para a ceia do Senhor. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem, não por 40, 50 minutos, como esse pregador aqui, mas por umas 3 ou 4 horas. A história vocês conhecem, não preciso contá-la aqui. E foi até a meia-noite. Começava por 6 e pouquinho, e meia-noite o Paulo estava pregando ainda. Bons tempos estes. Hoje a gente é obrigado a falar 30 minutos, falar mais do que isso, eu acho que é demais, o que tem toda a razão em reclamarem também, brincadeiras à parte. Estou dizendo aqui que de igual modo nós não temos que guardar o sábado. Ah, mas o domingo foi invenção do imperador Constantino. Sabe aquelas coisas que parecem verdadeiras, mas são mentirosas? Essa é uma delas. Constantino não inventou o domingo. Atos 20, verso 7. Isso aqui se deu provavelmente no ano 48, 49.
Constantino em 324. Os cristãos, portanto, desde o princípio, já não mais celebravam o sábado, mas o domingo, o primeiro dia da semana, porque era o dia do Senhor Jesus. O que fez o sapientíssimo político Constantino? Eles chamam o domingo de dia do sol, dia do Senhor. Eu vou proclamar então que esse dia é feriado para todo mundo. Os cristãos vão me amar, e os pagãos também, porque eu estou falando do dia do sol. Não falei dia de Jesus. Ele bateu um no cravo, outro na ferradura. Mas ele não inventou o domingo. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de celebrar a ceia. Está aqui claro em Atos 20, verso 7. Vou ler agora para vocês um conjunto de parágrafos que vem do ano 107. Seu autor é um teólogo chamado Justino, cognominado o Mártir, por razões óbvias. Ele escreveu: no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Ano 107, depois veio o 207, o 307, aí que veio o 321. Então, muito tempo, 2 séculos mais antes, falando de algo que já acontecia, Justino escreveu isto. Ele descreve então este culto. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, isto é, cartas apostólicas, ora os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento. Depois que o leitor terminou, o que preside a reunião toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos, como até hoje nós fazemos. Lê-se a Bíblia e se explica e se aplica. A seguir, continua Justino, pomos-nos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as ações terminam, ali naquele culto, saudamos-nos uns aos outros com um ósculo. Nova geração, ósculo quer dizer beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturado. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo: Amém! Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos que estão presentes o pão, vinho e água, e levam também aos que estão ausentes. É a primeira descrição completa, ano 107, de um culto cristão. Portanto, no primeiro domingo, diz ele usa até a expressão comum no mundo greco-romano, dia do sol. E Jesus é o nosso sol, por isso Jesus é também o sol da justiça e outros elementos assim. Estamos, portanto, irmãos e irmãs, ao tomar a ceia do Senhor, diante de uma realidade, penso eu, esse é o ponto que quero destacar, que só a imaginação pode compreender. Em outras palavras, se nós pegamos esse isto é, só temos uma saída, a transubstanciação. Mas quando nós pegamos essa frase, isto é, e nos esquecemos do pão levantado, isto é, isso que vocês estão vendo, isso muda o sentido. Não é mais transubstanciação e nem é apenas um símbolo, é muito mais do que isto. Fé tem a ver com realidade, mas primeiramente uma realidade imaginada. A ceia do Senhor, quando nós pegamos o pão e dizemos, isto é, nós olhamos para o pão
Isto é, nós entendemos que Jesus estava nos convidando para uma celebração a não ser esquecida, uma celebração sempre presente em nossos cultos, uma celebração que era um recurso. Ora, se este aqui representado por esse pão é Jesus que morreu por mim, é Jesus cuja vida não foi poupada em meu favor, o que mais posso eu temer? É a pergunta do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como vai nos negar outras bênçãos que nós precisamos? Por isso, nós devemos tomar a ceia do Senhor cada vez como a celebração de um recurso que Deus nos coloca para nos fortalecer na fé. O símbolo, ou a liturgia, ou o ritual, são apenas isto. A menos que nós nos aproximemos disso, imaginemos, isto é o corpo de Jesus, que foi entregue para mim. Ele não negou a sua própria vida. Por último, quero dizer o seguinte: nós temos um probleminha com a pessoa de Jesus. Isso não é de agora. A maioria das heresias que tem assaltado o cristianismo tem a ver com essa questão da humanidade de Jesus. Como é que ele é ao mesmo tempo homem e Deus? E aí, nós temos uma dificuldade de entender o sofrimento de Jesus. Ele era Deus, então ele não sentiu a morte como nós sentimos. Ora, isso não é verdadeiro, porque ele era homem. E o evangelista Lucas diz que quando ele orava no jardim do Getsemane, ele transpirava, ele suava, mas não saía água, saía sangue. E o sangue bordejou a grama, e Lucas o relatou. Tão intenso foi o seu sofrimento, que os seus poros varejaram sangue. Em outras palavras, a ceia nos recorda que o sofrimento de Jesus foi real. Por isso ele disse: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele veio para isto. Como é que agora ele ora: Senhor, passa de mim esse cálice? Porque ele estava sofrendo, como qualquer um de nós sofre. Então isso apenas mostra que custou muito para que nós agora pudéssemos celebrar essa ceia em memória de Jesus. Por isso devemos participar sempre com muita gratidão e com muita certeza de todas as promessas que o recurso da ceia nos recorda, e trazê-las para dentro do nosso coração. Por isso, com certeza, o mandamento de Jesus que Paulo repercute é: todas as vezes em que vocês se reunirem, tomem a ceia, para não acharem que são vocês que podem, para vocês saberem que tudo o que acontece é pelo poder e pela graça de Jesus. É assim que vamos participar.